a primeira coisa que a gente vai ver hoje é link, né? Então, nós temos aí a tag A, que é usada para navegar entre páginas, né? Então, por exemplo, quando vocês têm uma página lá que leva para outra página, né? Digamos assim, uma subpágina de um site. Então, uma subpágina de um site, uma segunda página, né, é então utilizado esse tipo de tag para essa navegação. Então, ou né, páginas externas, claro. Então, quando um link ele não está visitado, a gente sabe que ele está sublinhado em azul, né? Geralmente, não sei se vocês já perceberam isso, mas quando a gente visita o link, né, quando a gente acessa aquela página do link, ele fica sublinhado e fica roxo, né, na cor roxa. Então, quando o link ele está ativo, ele fica sublinhado e vermelho, né? Então, essas são diferentes fases de um link quando a gente visita ele. Então, nós temos o atributo href, né, que indica o destino do link. O href a gente usa também para poder linkar a folha de estilo, que nós vamos ver mais para frente, né? Target, né, que é o outro atributo, então, dessa tag A aqui, né? Especifica onde a página vinculada será exibida, né? E uma dica extra aqui é que uma página vinculada, ela é normalmente exibida na janela atual, né? A menos que você especifique outro destino. Então, o que acontece? Ela vai abrir, por exemplo, se isso aqui fosse uma página e eu clicasse aqui nesse atributos aqui e ele me levasse para outra página. Se você não especificar que quer abrir uma nova janela, quando clica naquela página, ele vai abrir nessa mesma página em que você está navegando, não vai abrir uma segunda aba, né? Então, isso aqui tudo a gente tem que especificar se quiser, então, que na nossa página que a gente está desenvolvendo, abra uma segunda janela, tá? O nosso link leve a uma segunda janela, senão ele abre na mesma. Então, nós temos também o link de voltar e avançar, né? Então, ele é útil para quando a gente quer fazer essa navegação de página anterior, página inicial, né? Então, então, observem que a gente coloca a tag A, aí o atributo href, né? E aí esse atributo ele vai receber esse valor aqui, né? Ou o valor da página que vocês estão querendo levar o usuário, né? Um nome, no caso voltar ou anterior, né? E fecha a tag. Avançar também bem parecido, né? A diferença aqui é que no caso a gente está voltando uma, então o valor aqui recebe -1, avançar recebe 1, né? Então depois a gente faz um exemplo dessa questão aqui. Nós temos os links também que são âncoras, né? Então trata-se de marcação dentro do documento. Então isso possibilita a navegação no documento para essas marcações, né? Então tem aquelas páginas em que você pode avançar para o topo, né, ou para o final. Então nós podemos criar esse tipo de marcação, né? E de link seria isso, tá? Vamos fazer um exemplo agora. Eu vou abrir aqui. Eu já tenho uma estrutura preparada aqui, pronta. Deixa eu fechar essas outras coisas aqui.
acabei fechando a página que eu tinha preparado. Deixa eu criar uma nova aqui. Pegar essa estrutura aqui. Se vocês quiserem me acompanhar também seria interessante, se quiserem ir fazendo junto comigo isso. Senão também vou disponibilizar esse arquivo aqui de exemplo, tá? Então vou vir aqui, vou salvar o meu arquivo para a gente poder testar depois. Salvar aqui como aula 26/2, na minha área de trabalho, para poder localizá-la depois. Formatar meu documento. E aqui eu tenho então a estrutura, né, principal para a gente poder trabalhar com HTML. Então vamos lembrar um pouquinho, tá? Então eu tenho aqui a tag de início e fim de HTML, o head, vamos lembrar aqui que é o nosso cabeçalho, tá? E o body, então, é o corpo, né, da página. Então, pessoal, oi. Ah, não, esquece. Eu ia falar que não estava vendo o slide, mas agora apareceu. Desculpa. Agora é o Visual Studio que tem que aparecer. Tá aparecendo? Sim, agora tá aparecendo. Ah, tá. É que não sei por que o Discord faz isso às vezes. Sumir com a... Bom, então, vamos colocar um link aqui. Vamos pegar esse avançar aqui. Vamos testar esse avançar aqui. Bom, a nossa página aqui, eu queria comentar também essa página da disciplina, que é aquele nome que aparece na janela, tá? Não podemos confundir com o título do corpo, né? A gente normalmente coloca um título aqui dentro do body, tá? Não confunda. Bom, então, pegando aquele exemplo do slide, né? Eu abri aqui a tag A. Eu vou aqui direcionar para uma página, vai ser uma página em branco. E coloquei, então, para avançar. Já vou acrescentar aqui o voltar também. Lá na nossa página. O voltar. Vamos ver se isso vai funcionar. Vou abrir aqui. Então, olha só. Deixa eu clicar aqui para atualizar para vocês. Eu tenho a minha página toda em branco, né? Não tenho mais nada de conteúdo. Então, aqui eu criei um link a avançar, né? Não vai avançar para nada por enquanto, e um link voltar, tá? Então, só para vocês conhecerem, então, esses elementos. Vou criar um novo aqui, que vamos direcionar para a página do Google. Então, vamos botar aqui. Vou salvar. Vou atualizar, né? Aí agora ele direcionaria para a página do Google, tá? Como se eu tivesse... No caso, ele não vai... O que aconteceu? Ele não vai acessar a página do Google porque eu não tenho ela, né, salva aqui no meu computador. Então, na verdade, isso aqui seriam links para páginas que eu criasse aqui, né, dentro da pasta do meu projeto HTML. Tá? Então, isso aqui a gente teria que ter, né,
uma nova página, tá? Então, eu colocaria aqui o endereço da nova página, então ela estaria no meu desktop, né? Então eu teria que colocar essa localização. E aqui eu criaria uma nova página em que essa aqui iria direcionar, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então esse href, ele direcionaria para essa nova aqui. Vou fazer aqui uma nova, tá? Uma nova página. Então esse aqui seria a nova. Vou colocar aqui nova, .html. Então elas têm que estar na mesma pasta, né? E aí daqui eu iria avançar para essa página aqui que eu criei e estão dentro da mesma pasta desktop aqui no meu computador. Vamos ver se ele já pegou aqui. Ó, o link funciona, só que ele não encontrou ainda a minha página. Vamos ver, eu acho que precisa colocar todo o caminho, se não me engano, isso aqui. Acho que é C usuários, tem que colocar aqui na frente. Vamos ver. Ainda não foi. User. Esse aqui, deixa eu abrir essa página aqui. Vamos pegar bem certinho esse caminho. Vamos ver se ele puxa agora. Ó, agora puxou. Então vocês veem que tem que estar as duas no mesmo local do computador, tá? E o link, então, vocês têm que tomar cuidado que ele tenha o caminho completo, né? Vocês estão conseguindo visualizar aqui que ela vai para a próxima, né? Conseguem visualizar? Tá. Então, olha só, ela ficou na mesma aba, né? Então, isso aqui eu avanço para a nova página. Aqui na nova eu poderia ter o voltar, né? Para avançar para a anterior. Tá? Então, um exemplo aí do uso do link voltar e avançar. Outra coisa que a gente pode acrescentar aí então, no nosso projeto é uma imagem, né? Então, vocês podem lembrar que as páginas geralmente têm bastante imagens, né? E aí nós temos os atributos. O src, então, ele especifica a URL da imagem. Então, onde é que se encontra essa imagem, né? Se ela está online ou ela está no computador. O alt, o atributo alt é o texto, mas ele é alternativo, né? Pode ser que você não queira colocar uma legenda nessa imagem. Esse height que é a altura, né, do inglês, e width é largura da imagem, tudo em pixel, tá? Vamos fazer um exemplo também dessa inserção de imagem, tá? Vamos pegar aqui
Vamos pegar uma imagem qualquer aqui. Vamos salvar. Deixa eu pegar uma imagem no Google aqui. Salvar a imagem e acrescentar então no nosso HTML. Então vamos pegar lá. Precisamos então da tag img, né? Então vamos acrescentar logo aqui abaixo do link. Então, img é a tag que utiliza para colocar a imagem. src é o endereço dessa imagem, então o endereço da minha imagem tá aqui no meu desktop. Então essa imagem aqui que vamos colocar lá. Então ela tá no desktop, vou usar esse caminho aqui. /imagem.jpg. E aí vou colocar aqui, eu vou acrescentar um texto, tá? Imagem de uma casa. E é isso, eu não vou especificar por enquanto a altura nem largura, eu vou deixar padrão. Ela vai pegar a altura e a largura da imagem que eu salvei aqui. Então vamos... Opa, não é essa aqui. Não é essa aqui a minha página. Então, não especifiquei a altura e nem largura, então ela ficou do tamanho que ela é realmente, tá? Então, agora eu vou especificar a altura e largura dessa página. Então, dentro aqui da nossa tag, né? Então, dentro da própria tag da imagem, no caso, eu vou acrescentar então uma largura de, vamos colocar aqui 100 pixels e uma altura também de 100 pixels. Vamos ver qual vai ser o resultado, né, para essa altura e essa largura. Então, vou atualizar, ó, ela diminuiu. Então, como é em pixels, né, provavelmente aqui tem 100 pixels e aqui também. Agora, se eu quisesse aumentar, vou colocar aqui uns 700 pixels, né, de altura e de largura. Então, a imagem, né, aumenta consideravelmente, né? Então, provavelmente aqui tem 700 pixels de largura, 700 pixels de altura, tá? O que mais que podemos ver, então, relacionados aí a nossos elementos? Tabela, né? Como é que eu crio, então, uma tabela? Então, vimos imagem, né? Agora vamos ver tabela. Então, a tabela, né, é bastante utilizada também. Então, ela é definida pela tag table, né? Cada linha da tabela é definida, então, cada linha, né, pessoal? Linha TR, ok? Cada célula da linha é TD. Isso aqui geralmente é bem confuso, então a gente se troca às vezes TR por TD, mas com o tempo vocês vão memorizando isso também. E dentro de cada célula, então, ela pode ter um texto, uma imagem, né, listas, formulários, que nós vamos ver daqui a pouco,
né, e até outras tabelas. Então, o cabeçalho da tabela, ele é definido pela tag TH e isso é para cada célula então, do cabeçalho. Por padrão, o cabeçalho então é formatado com estilização em negrito e centralizado. Então, como é que eu construo essa tabela? Então, primeiramente, tenho que definir a tag, definir que isso é uma tabela, então utilizo essa tag tabela, tá? Depois vem o TR, que lembrando é a linha. Então, o que eu vou ter na primeira linha, tá? O que eu tenho na primeira linha? Na primeira linha, eu tenho cabeçalho, nesse caso, TH. Então, TH é cabeçalho e está na primeira linha, tá? Então, o que eu vou ter no cabeçalho? Nome, e-mail e idade. Na segunda linha, eu tenho que é cédula, então, célula, né? TD. Então, célula vai ter na segunda linha João, daí o e-mail e a idade, né? 50. Então, isso seria a minha segunda linha. E a terceira linha tem as informações da Maria. E aí, finalizo, né, a tabela de novo com a tag para tabela, tá? Vamos montar uma aqui com calma, então, esse exemplo aí do slide. Vou colocar aqui abaixo da imagem, né? Eu vou deixar tudo isso no mesmo HTML, porque depois eu posso passar isso aqui como exemplo para vocês utilizarem nos exercícios, tá? Então, primeira coisa, defino que é uma tabela, então utilizo o tag dela, né? Table. Então, a primeira linha vai conter o cabeçalho. Como que eu defino o cabeçalho? TH, né? Então, o primeiro elemento do cabeçalho é nome. Segundo elemento do cabeçalho é e-mail. Terceiro elemento do cabeçalho é idade. Então, aqui, faltou fechar aqui. Então, aqui eu tenho a nossa primeira linha da tabela com 3 informações, né, uma em cada célula, pro cabeçalho. Podemos até colocar aqui como comentário, acho que não era assim, agora não me lembro como é que faz para colocar o comentário. Mas, então, aqui no caso seria, vou colocar entre parênteses, primeira linha, aqui primeira informação do cabeçalho, tá? Então, lembrando, TH, cabeçalho, tá? Agora, vou criar uma nova linha. Nessa nova linha, eu vou colocar as informações do João. Então, como é que eu faço? TD, nesse caso aqui, porque TD é célula, então abaixo não é mais cabeçalho, né? Então, cabeçalho TH, informações abaixo dele TD. Então, João, vamos colocar aqui um e-mail do João, né? @teste.com, sei lá. E mais uma informação, a idade do João é 50 anos. Então, aqui eu tenho segunda linha, tá? Vou colocar aqui. Segunda linha. E aí, eu vou criar mais uma linha, TR,
com as aqui, vou colocar aqui, terceira linha, para vocês visualizarem, com as informações, então, da Maria agora. Então, o nome, o e-mail da Maria é, vou colocar aqui, maria@teste.com. E a idade da Maria. Mais uma célula para a idade. 34. Ok, então assim, essa informação aqui do nome vai estar embaixo, né, do cabeçalho nome. Então, vocês prestem atenção quando criarem a tabela de vocês, que a gente cria linha por linha, tá? Então, tem que cuidar isso para não se confundir. Vou apagar aqui para a gente poder visualizar a nossa tabela aqui na página. Então, aqui embaixo da imagem, deixa eu diminuir a imagem aqui de novo, senão vai ficar ruim de visualizar. Então, aqui embaixo da minha imagem, né, eu tenho a tabela com o cabeçalho, né, que por padrão vai ficar em negrito, e as informações logo abaixo, linha por linha, tá? Tá claro até agora, pessoal? Sim, prof. A questão da tabela é um pouquinho mais fácil de se confundir, tá? Mas aí depois vocês podem utilizar o meu exemplo aqui. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se vocês estão fazendo junto, também fica mais fácil de entender, tá? Se eu estiver indo muito rápido, eu aguardo também vocês não me interromper. Então, voltando aqui para os slides, tá? Nós temos algumas delimitações que a gente pode, então, estar atribuindo à tabela, né? O cabeçalho, a gente pode definir um rodapé, né? E um corpo para a tabela, se quiser, né? Então, também tem um elemento caption, que pode ser utilizado para fornecer um título, né? Então, essa divisão ela não é obrigatória. Então, vocês podem ter visto ali que eu não utilizei essa divisão aqui na minha tabela. Fiz uma tabela simples, né? Então, caso queira colocar rodapé, então tem que fazer essa divisão aqui. Tá? Aqui tem mais um exemplo, então agora com aquela divisão, né? Então o cabeçalho ele foi dividido pela tag thead aqui. Essa tabela aqui do exemplo, ela tem um caption, então ela tem um título, tá? Esse foot aqui, então, de footer, né? De rodapé, e o body, né? Isso aqui também separado. Então, é só um exemplo a mais aí. Quem desejar montar uma tabela com cabeçalho, com rodapé, né? Separado. Outra coisa também que a gente pode fazer é mesclar uma série. Então, o COSPAN, tá? Indica quantas colunas devem ser ocupadas por uma célula. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse o telefone, né, e uma pessoa tivesse 2 telefones. Então, com esse atributo COSPAN aqui, eu digo que a célula nome, né, ela vai ter 2 linhas abaixo dela. Então, vai aparecer aqui o nome da pessoa e vai ter 2 células aqui no telefone. Então, vai ter um espaço maior para o telefone, tá? Se a gente for levar aqui para
para a nossa tabela, esse exemplo, vamos criar aqui. Deixa eu ver se ele atualizou para vocês. Então, vamos criar aqui mais um item aqui. Vamos colocar telefone. Tá? E aí, aqui no atributo do telefone, vou acrescentar colspan 2, tá? Para que ele defina, reserve 2 espaços. Então, aqui para o João, vamos colocar TD para um telefone dele. Vou colocar aqui só um número qualquer. Mais um número de telefone aqui. Tá? Vou salvar. Vamos ver como é que ficou. Fechei sem querer. Então, o que aconteceu? Então, essa informação de telefone, ela ficou aqui com 2 espaços, né? Então, aqui a gente pode notar que teria uma divisão, né, entre eles aqui. Eu vou aumentar o número aqui, vou colocar um número maior aqui para o telefone, que daí fica mais fácil de visualizar. Isso aí. Então, assim, tem o telefone 1 e o telefone 2 do João, né? Então, isso aqui, ele tá abaixo do mesmo cabeçalho, mas teria duas células aqui. Né? Uma para o primeiro telefone aqui e uma para o segundo telefone. A outra possibilidade que a gente tem é mesclar também linhas, né? Então, para mesclar linhas, usa-se rowspan, tá? Então, rowspan, se eu colocasse lá na nossa tag de telefone, em vez de colspan, vamos usar rowspan, o que vai acontecer? Então, agora, deixa eu ver se eu não coloquei errado aqui. Telefone, duas linhas para o telefone. E tirar aqui uma das informações. Então, agora, em vez de 2 colunas, teria 2 linhas, né? Então, aqui, no caso, teria mais um número de telefone. Tá? Então, alguns atributos aí de mesclagem. Então, aqui, nesse outro exemplo, tá? Nós temos a mesclagem, né, bem clara aqui, porque tem borda na tabela. Tá? Então, eu posso definir uma borda para minha tabela. Então, lá onde a gente define table, né, a tag table, então aqui em cima, onde eu defino aqui table, eu posso colocar uma borda. Então, vamos colocar uma borda na tabela. E aí, olha só, o que tinha antes, né, com rowspan, agora ficou mais claro de visualizar, né? Então, acrescentamos uma borda, né, de 1 pixel aqui. E outra forma também de diferenciar, né, as células da tabela é criar uma tabela zebrada. O que é uma tabela zebrada? A tabela zebrada é quando tem uma linha com uma cor e outra linha de outra cor. Né? Então, ela tem esse efeito aqui de zebra, né, para a tabela. Então, como é que eu aplico?
né? Eu aplico para linha ímpar, então, linha ímpar seria 1, né? Eu acrescento TR, NTH Shield com ODD no final. E as pares eu acrescento even, né? E aí eu tenho que acrescentar também que cor, né? Então eu tenho ali o atributo e a cor, tá? Vou fazer um exemplo também dessa tabela, tá? Com essas diferenças aí de atributos. Vamos ver aqui o que nós podemos fazer. Vamos colocar essa cor aqui mesmo. Então, aqui, logo abaixo de table, a gente vai acrescentar esse tipo de atributo aqui. Então, eu quero dizer que TR vamos botar aqui que TR tem vai ter a cor, vou colocar deixa eu pensar aqui, TR, vamos colocar NTH Shield, que é o... E vamos acrescentar uma cor para isso. Então, para as pares, vou colocar background. Deixa eu pegar aqui o comando aqui, pronto. Background color. Vamos ver que cor que é essa. Depois, vou acrescentar outra cor. Para TR, então TR também. Por enquanto não vou colocar no cabeçalho, somente nas linhas. NTH Shield. Então agora para as ímpares vou colocar outra cor aqui, em hexadecimal, tá, pessoal? FFF. Ok. Então, nós temos aqui a tabela. Então, outra coisa que eu esqueci de definir aqui é o estilo da tabela, tá? No caso, a nossa tabela tá aqui. Deixa eu fazer uma coisa assim. Separar aqui para não dar confusão. Então, essa aqui é a parte que define as linhas, tá? Então, vamos separar aqui. Isso aqui define linhas, vamos botar assim, células da tabela. Aqui, por enquanto, a gente vai ter o estilo. Vamos colocar ele separado, tá? Então, vamos colocar o estilo aqui da tabela separado. Vou acrescentar aqui que eu quero
para table, então, fechar aqui embaixo. Então, para minha table, eu quero que definir um estilo, né? Poderia definir o estilo de cada célula aqui, né? Mas se a gente tem um bloco de estilo aqui, fica melhor, tá? Fica mais claro depois para vocês desenvolverem. Então, só a parte do estilo, né? Depois para modificar só a parte do estilo. Então, aqui eu posso acrescentar também um tamanho. Vamos acrescentar um tamanho para a tabela. O width, colocar 100%. Então, tamanho total. Aí aqui, então, eu vou ter table, TD, estou definindo TD, e vou por enquanto vamos fazer só a cor. Eu vou tirar esse aqui, vou deixar só a cor. Eu vou dar um ID, tá, para minha a célula, tá? Então, TR, então, ID T01 para minha célula par e T 01 também para minha tela, minha célula, né? Agora sim, a nossa célula ímpar e célula par. Deixar assim por enquanto. Então, esse tipo aqui de atribuição, né? Essa ID aqui facilita depois para que a gente possa trabalhar com a célula, saber que elemento é o que, né? Então, por enquanto, eu vou acrescentar uma outra cor aqui. Vamos colocar uma outra cor. Vamos colocar, para chamar atenção aqui, esse brown aqui. E aqui vamos acrescentar outra cor também que chame mais atenção. Com esse verde aqui. Vai ficar uma coisa. Tá, vamos ver como é que ficou agora a tabela depois dessas modificações aqui. Atualizar aqui. Ah, tá, eu tenho que tirar o comentário que eu coloquei aqui também. Vamos ver se funciona. Deixa eu ver se não esqueci de nada. Tá. Faltou aqui dizer que a tabela que eu estou trabalhando tem esse ID, né, 01, para saber qual tabela que eu estou aplicando, né? Para qual tabela que eu estou aplicando essas informações de estilo aqui. Atualizar aqui. Então, o que aconteceu? Eu defini lá que as células, as linhas ímpares, né, seriam verdes, né? Aqui tem a ímpar, seria verde, e as pares seria esse vinho aqui, né? Esse vermelho.
vamos voltar lá no código para a gente olhar de novo. Então, o que aconteceu? Eu criei aqui um bloco de estilo, tá? Para minha tabela. Eu dei um tamanho aqui de 100% da página para ela. E eu defini linhas, então, pares em verde e ímpares em vermelho, né? Se eu tivesse uma segunda tabela aqui, o que acontece agora? Se eu tivesse uma segunda tabela, vamos criar mais uma tabela aqui. Uma tabela em que o ID seria 2. Então, esse ID que eu dei aqui é para a tabela número 1, né? Deixa eu diminuir ela um pouco. Então, não vai ser aplicada para a segunda tabela, tá? Então, é para isso que serve o ID, tá? Para identificar em qual elemento que eu vou aplicar, então, o estilo, né? Então, o estilo aqui está separado, né, da tabela, e aí o que tiver ID T01 vai receber o estilo, porque eu defini ele aqui em cima, e a tabela T02 não recebe nenhum estilo. Então, voltando aqui, então é só um exemplo, né, para vocês terem aí também de tabela zebrada. E agora, então, por último, vamos ver um pouquinho dos formulários. Então, o que são os formulários, né? Então, os formulários são aqueles formulários em que aqueles espaços, então, em que você tem, às vezes, um sistema de cadastro, né? Uma tela de login. O sistema de busca também é um formulário, né? Por exemplo, aquela página do Google com o espacinho de busca ali é um formulário. Uma página com algum resultado, então é necessário o formulário. E atualizar, né, um banco de dados aí também, a gente precisa de um formulário. Então, por exemplo, vou atualizar meu e-mail lá no cadastro do IFSU, eu preciso ter um formulário. Então, é possível também o navegador ele interagir, né, com o formulário, então validando às vezes uma informação, por exemplo, um CPF, né, que passar tem que ser validado. E aí, para definir, então, nós temos a tag form, né, para definir um novo o formulário, e a tag input para trazer, então, a entrada de dados. Então, o argumento type do input é utilizado para a escolha do elemento. Então, que tipo de dados eu vou ter ali? Então, como exemplo, vamos criar aqui na página que nós já estamos trabalhando um formulário. Tá? Então, abaixo da minha tabela aqui, eu vou abrir um espaço. Primeira coisa, tag form, né? Abre e fecha. Depois, vou criar um label para esse formulário. O nome desse label vai ser nome. E vou criar o input, então. Que tipo de informação que eu vou ter aqui? O tipo de informação vai ser nome, do tipo, então, type, do tipo de texto, né? Então, o que acontece? O que vai diferenciar isso aqui? Eu vou criar aqui tipo text, depois eu vou transformar ele em outros tipos, esse mesmo formulário. E aqui label tem que ser abaixo aqui, eu fechar o label, né? Para que isso tudo fique na mesma linha. Deixa eu formatar.
Então, e aí vamos atualizar a página lá que a gente criou. Então aqui eu tenho o campo de formulário com o nome, né? Então eu posso escrever nele e aí eu poderia ter um botão aqui de OK para submeter, né? Então para o servidor essas informações, tá? Voltando aqui um pouquinho vou voltar aqui para os slides. Então, voltando aqui para os nossos slides, nós temos também o nome, então, do campo, né? Podemos utilizar um identificador ID, né? Para identificar, então, o que é do formulário que a gente está enviando. Para deixar o campo como não editável, eu acrescento esse atributo read only, né? Somente leitura. E podemos limitar também o campo de texto através do atributo size. Então, aquele tamanho que eu criei o meu formulário lá, ele é padrão, mas eu posso criar um tamanho maior. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo aqui que também é um formulário com um campo nome de tamanho 25. Então, o máximo de caracteres que vai poder ser inserido lá é 25. Outro tipo aqui é o password. Então, se a gente define o tipo password, né, ele vai aparecer aquelas bolinhas lá para esconder, né, a senha. Então, por exemplo, aqui, se eu trocar esse tipo aqui para password, né, esse campo aqui para password, for lá e atualizar a página aqui, tudo que eu for digitar vai virar pontinhos, né, apenas. Outra coisa que a gente pode criar, né, então é uma área de texto, uma textiária, né, então em vez de a gente utilizar input, nós vamos ter textiária, e o textiária, então é aquela área de texto, né, deixa eu ver se tem um exemplo aqui, acho que não. Então é aquela área de texto que é um quadrado, geralmente em branco, em que as páginas disponibilizam para que o usuário possa deixar um comentário, né? E aí você pode definir quantas linhas e quantas colunas, né, vai ter de espaço nessa textiária. E outra coisa que ele faz é trazer essa barra de rolagem, né, também. Caso o texto for grande, ele vai aumentando. Informações ocultas, né, que não são inseridas pelo usuário, mas que vão junto, né, com o texto, né, às vezes precisa enviar uma informação junto com o texto para o servidor, então usa o tipo hiding, tá? E aí nós temos também os botões. Então, como eu disse para vocês, dá para a gente inserir um botão, tá? Como é que vai ficar? Vamos fazer um exemplo lá. Eu tenho lá já esse input aqui do nome, né? E aí eu vou criar mais um input abaixo dele que vai receber, então, vai receber então esse tipo de submit aqui, né? Então agora é um tipo submit e aí vou colocar o valor, né? O value é o texto, né, que contém o botão. Fechar aqui o submit. E aí vamos atualizar a página aqui.
Agora nós temos o botão de enviar. Então, se eu digitar alguma coisa aqui, clicar em enviar, o meu botão, ele tem aquele input lá que vai pegar o conteúdo do elemento que eu tenho aqui, né, que é um campo de texto, e vai enviar para o servidor. Tem também os checkbox. Checkbox é um tipo, então, de botão que você tem tem a possibilidade de selecionar mais de uma opção, tá? Vamos fazer um exemplo aqui também para deixar para vocês. Então, vamos fazer um tipo checkbox e o valor, opção, só para a gente ter um exemplo. Então, tipo de botão checkbox, aí ele tem essa caixinha aqui de seleção, tá? Que mais? A rádio button, né? Aquele lá que você só pode selecionar apenas um. Né? Tem o tipo rádio button. Então, o rádio button, né? Vou colocar aqui no nosso exemplo também. Barra input. Vocês veem que eu posso somente ir trocando, né, o tipo. Então, agora vai ser rádio button. Aqui faltou o name desses. Faltou o name desses botões aqui. Ok, vamos ver aqui na página. Então, agora eu tenho checkbox e o rádio button aqui. Se eu colocar mais um rádio button, vou colocar um de cada. Vou colocar mais um checkbox, né? E mais um rádio button para vocês perceberem a diferença. Então, acrescentei mais um de cada. O que acontece? O rádio button você não pode selecionar mais de um, e o checkbox sim, tá? Então, só para vocês perceberem essa diferença. Tem também a caixa de seleção, tá? Então, a caixa de seleção é para aquelas situações em que a gente precisa selecionar, né, várias opções ali. Então, ela abre, tem aquela caixinha e ela abre as opções, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui também, para a gente ver como é que ele fica aqui na nossa página. Sentar aqui. Então, aqui nesse form, vamos acrescentar aqui, então, um novo label para esse outro elemento. Vamos colocar aqui estado. E aí ele vai ser do tipo select. Select. O name dele eu vou colocar estado.
Aí vai ter as opções. Então, Option. E aí as opções são selecionáveis. E aí vou ter a primeira opção aqui. Depois basta eu ir acrescentando as opções, né, que eu quero adicionar. Eu vou colocar todos aqui. Até aí tá bom, tá? Então, fechou o select, fechou o label, fechou o form. Vamos dar uma formatada aqui nesse documento. E vamos atualizar a página para ver como é que ficou. Então, assim, ó, ele tá aqui dentro do mesmo formulário, né? E aí eu clico e aparece então as opções, tá? Para estado. Então, uma caixa de seleção, tá? Do formulário. Bom, pessoal, sei que é bastante item, tá? Mas vou deixar esse arquivo aqui de exemplo para vocês consultarem. Vou acrescentar aqui. E aí tem alguns exercícios, tá? Um exercício de criação de tabela, um exercício com os botões também e um formulário, tá? Então, esses são os exercícios. Eu vou colocar todos esses arquivos lá no Moodle, tá? Para que vocês possam, então, consultar e realizar os exercícios. Eu vou parar, então, a gravação.